Bom dia, Patrícia Andrique, bom dia, Ana Paris e bom dia para você aí de casa. Estamos ao vivo para mais de 200 cidades do estado de São Paulo e também pelas redes sociais. É o TH Mais SBT em todo lugar. E o carnaval já passou, foi incrível, mas agora a gente sabe que é hora de cuidar da saúde. Vocês aí de casa sabiam que pós-folia costuma registrar um aumento nos casos de IST, conhecido também como infecção sexualmente transmissível? E tem muita informação para vocês hoje nesse programa. Não é mesmo, Patrícia Andrique? É isso mesmo, Lívia. Bom dia para você, para Ana, para todo mundo que está nos assistindo nessa quarta-feira de cinzas. Hoje eu recebo a psicóloga Camila Lofrano para falar sobre procrastinação. Nome difícil, mas é conhecido o hábito, viu? É aquele hábito, gente, de deixar as coisas para depois, que pode ser bem traduzido numa expressão super usada nessa época. Aqui diz que o ano só começa depois do carnaval. Será que isso é verdade mesmo ou dá para ser evitado? E hoje tem ainda as previsões dos astros com Yuri Gregório, já que o Sol entra no signo de Peixes. Olha que bacana, para os piscianos, fiquem atentos, viu? E por aí, Ana, muito bom dia para você. Muito bom dia, Patrícia, muito bom dia, Lívia, muito bom dia para você aí de casa. Que alegria estarmos com vocês. Muito obrigada por esse espaço que vocês nos concedem aí na casa de vocês. Por aqui vamos falar de Quaresma, que é um período de 40 dias que começa hoje na quarta-feira de cinzas e vai até a Semana Santa, preparando os fiéis para a celebração da Páscoa. Esse número 40 não é por acaso não, viu? Mas nós vamos entender mais sobre esse período, falar mais sobre esse período de reflexão com o Padre Orivaldo, nosso querido Padre Orivaldo, da Bom Jesus da Lapa, que hoje está aqui nos nossos estúdios, abençoando aqui a nossa TV. Teremos também um momento de bênção, independente da sua religião aí de casa, é momento de nos colocarmos em reflexão. Passado esse carnaval aí, né, minha gente? Então, hoje, muita alegria, muita informação, tudo que a gente realmente pensa para que você aí de casa possa nos receber nessa manhã muito leve, não é isso, Lívia? É isso mesmo. E além de tudo isso, hoje a gente conversa também com a médica infectologista, doutora Márcia Lima, para tirar dúvidas, quebrar tabu e falarmos sobre prevenção e cuidados relacionados à nossa saúde. Então a gente hoje traz informação, proteção. Mas como vocês sabem, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Horas e 3 minutinhos, estamos de volta com o nosso Taquitá dessa quarta-feira. E ó que eu tô recebendo aqui no estúdio, minha gente, que eu adoro quando ele vem aqui, nosso cachorrão do Pra Sempre Pet. Ó, eu gosto de fazer assim com ele, ó. Seja muito bem. Ó, escuta o latido, ó, latido. Olha lá. É isso, o cachorrão do Para Sempre Pet. Então, para você que ama seu pet, presta bem atenção nesse recado, viu? O Para Sempre Pet nasceu para oferecer amor, carinho e respeito para quem ama de verdade os seus bichinhos, viu? No plano, tem uma rede enorme de parceiros com descontos especiais, com consultas, exames, medicamentos, pet shop, banho e tosa, hotéis e também creches, acredita, gente? Até creche. Ou seja, é um cuidado completo em todas as fases de vida do seu pet. E se, infelizmente, naquele momento, naquela fase tão difícil da vida, a hora da despedida chegar, o Para Sempre Pet também está preparado, viu? A equipe faz a busca, realiza a cremação, isso de forma ecologicamente correta, com todo o respeito, com todo o carinho que o seu bichinho merece. Com planos a partir de R$11, viu, minha gente? R$11. Então, se acontecer do seu animalzinho morrer e o tutor ainda não tiver feito o plano de assistência funerária, ele consegue contratar mesmo assim, viu? Assim, tendo toda a assistência, toda a intenção de ajuda nesse momento tão delicado. Então, ó, não perca tempo, garanta já o seu plano, o plano do seu pet, viu? Não é o seu plano, é o plano do seu pet, pelo telefone 18 3519 1963. Ou chame lá pelo WhatsApp 18 99710 5761. Ou vá até as lojas do Pra Sempre Pet, que fica na rua Tiradentes 713. E tem também as unidades nos supermercados Rondon do Ipanema, Concórdia e também do Cobrac. Então é muito fácil encontrar uma unidade do Para Sempre Pet. E também tem os telefones que estão aqui na sua tela. Aponta aqui, cachorrão. Aí, aqui.
Ó, mamães, papais de pet, presta atenção nesse número aqui, porque tem toda a comodidade, toda a facilidade, tem creche, tem tudo que seu pet precisa pra ficar cheiroso. Deixa eu ver se o cachorrão tá cheirosinho. Tá cheirosinho esse cachorrão aqui. E se infelizmente na hora, né, dessa despedida tão difícil pra Sempre Pet, tá nos auxiliando pra gente fazer essa despedida em grande estilo, porque, minha gente, eles vivem menos, porque eles já nascem sabendo nos amar e merecem essa despedida em grande estilo. Obrigada, viu, cachorrão? Adoro quando você vem aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Tchau. É isso. Então, ó, a gente tá despedindo aqui do nosso cachorrão. E eu vou chamar minha querida amiga Lívia Peretti. Curtiu o carnaval, Lívia? Muito. Aproveitei para descansar, curtir a família. E a gente segue aí numa semana ainda de um restinho de folia. Muito bom, viu, Ana? Ó, por aqui a gente trouxe, né, para os nossos telespectadores informação. Hoje eu recebo a infectologista. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. E vamos já começar essa entrevista explicando para o pessoal de casa por que a gente não usa mais o termo DST e sim IST e a diferença dessas siglas. Tá, IST significa infecção sexualmente transmissível e DST, doença sexualmente transmissível. Por que a gente não utiliza mais o termo DST? Porque DST significa doença, significa que você vai olhar para uma pessoa que está infectada e você vai perceber. E isso não é a realidade. Existem muitas infecções sexualmente transmissíveis que as pessoas são assintomáticas. Então, não traduz a realidade, o termo DST, doença. Às vezes eu vou olhar e eu não vou saber. Na verdade, essa é a realidade. Então, por isso adotou-se já há alguns anos o termo IST, que significa infecção sexualmente transmissível. Doutora, e por que há tanto aumento dessas infecções após esse período de carnaval? Bom, no carnaval há uma socialização muito maior, as pessoas se encontram nos bloquinhos, viajam, então há aglomeração e muitas vezes acontecem relações íntimas desprotegidas. E aí, passado o carnaval, vem o resultado dessas relações desprotegidas com um aumento expressivo de infecções sexualmente transmissíveis após o carnaval. E quais são as mais comuns no Brasil? Herpes, HIV, sífilis, clamídia, gonorreia. Lembrando que a sífilis, nós estamos vivendo aqui no Brasil uma epidemia. Depois de muitos anos, a gente tem visto há mais ou menos uns 5 anos um número muito grande de sífilis. Lembrar que sífilis tem tratamento e cura. Então, isso expressa que as pessoas estão se relacionando sem proteção. Então, e a maioria, eu acho importante ressaltar, a gente já sabe dessa informação, que o jeito de se prevenir é usando o preservativo, mas existe também vacinas para todas essas ou não? Como que funciona? Não existe vacina para todas as ISTs, tá? Por exemplo, hepatite B existe vacina, hepatite C não, HIV também não, né? O HPV sim. HPV sim. Sim, já. E então não são todas, clamídia, gonorreia, não. Então, algumas existem, outras não. Mas a melhor forma de você se prevenir, independente das vacinas, a vacina vem um reforço muito bacana, muito legal e é indicada, mas é você não abrir mão do preservativo. Então, ó, vamos ressaltar aí, como a doutora explicou logo no início, já tem muitas infecções que não apresentam sintomas, sinais. Então, você às vezes vai estar aí contaminado e nem sabe. Então, por isso, a prevenção para você não ter contato com essas infecções. E quanto tempo depois de uma relação, o risco é indicado, uma relação de risco, na verdade, é indicado a gente procurar um médico. Nesse carnaval, a pessoa teve um relacionamento, não se preveniu, tá aí com a pulguinha atrás da orelha, quando que ela procura o médico? O quanto antes. Porque, por exemplo, existe o HIV, existe uma prevenção que deve ser iniciada em até 72 horas para evitar que a pessoa se infecte com HIV. Então, se você deixar passar muito tempo, você perde essa oportunidade. Então, assim que se você teve uma relação desprotegida, assim que você puder, você já passa em consulta com o infectologista. E quais são os sinais que indicam aí que a pessoa deve buscar um médico, um profissional da área da saúde, se ela não apresentar sintoma, mas aí curtiu a folia, foi para os bloquinhos, exagerou, bebeu demais, se relacionou com uma ou mais pessoas, quais são esses sinais? Lesões, verrugas, corrimentos, principalmente se for corrimento que tem cheiro forte, coloração amarelada, esverdeada, que coça.
ínguas, principalmente na região da virilha, manchas pelo corpo, lesões de bolhas. Então, procura atendimento médico. E como faz o controle contínuo de algumas DST? Procurando sempre fazer exames. A Organização Mundial da Saúde orienta que você faça pelo menos, no mínimo, uma vez por ano. Mesmo que você esteja num relacionamento estável, você faça os exames para IST pelo menos uma vez por ano. Assim como a gente faz o check-up, então os exames para as ISTs também devem ser feitos juntamente com o check-up. Doutora, em relação aos exames rápidos, as pessoas que estão nos assistindo, elas podem confiar nesses testes? Podem e devem. Só para vocês terem uma ideia, a maioria dos pacientes que acompanham comigo, que fizeram o diagnóstico de alguma IST, acabaram fazendo esse primeiro diagnóstico num teste rápido pelo posto de saúde. Olha, que então, assim, as pessoas têm muito preconceito em achar que por ser um teste rápido, ele não tem segurança para ser realizado. E também é importante frisar que todo o material utilizado para fazer o teste rápido, ele é descartável. Então, não há nenhum risco, porque as pessoas têm dúvida em relação a isso, não há risco de se infectar. Muito interessante a gente esclarecer isso. E também eles são muito seguros para fazer o diagnóstico. E lembrar que todo teste rápido que vier positivo deve ser procurado o infectologista para que haja a confirmação desse teste. Doutora, e mais uma dúvida, em relação a jovens e os adultos mais velhos, existe aí diferença de comportamento ou ambos estão vulneráveis? Não existe diferença de comportamento. Quem se relaciona, sendo jovem ou sendo idoso, inclusive eu tenho pacientes de 60 a mais, estão expostos a se infectarem com ISTs. Então é importante que, independente da sua faixa etária, se você se relaciona, independente da forma que for, você utilizar preservativo. E quais são os mitos de IST que você escuta no dia a dia no seu consultório? O maior, assim, disparado é achar que você vai olhar para a pessoa e você vai identificar que se ela tem IST ou não. Então, a pessoa ali, ela associa, na verdade, que se a pessoa tem uma aparência saudável, ela está livre de ISTs. Isso não é realidade. Outro mito também que precisa ser quebrado é achar que as ISTs, elas estão restritas a um grupo. Né? Ou por comportamento, ou por opção sexual. Isso também não é verdade. E o que a gente falou é achar, né, que vai ter sinais e sintomas. Se eu não tenho sinais e sintomas, tá tudo bem com a minha saúde. Isso não é a realidade. As ISTs, elas têm fases que elas são assintomáticas, podem ficar até anos sem apresentar sintomas, você estar infectado ou se relacionando com uma pessoa que está infectada e não saber. Quanta informação maravilhosa. Doutora, você segue aqui no nosso programa com a gente. Eu vou pedir para que os nossos telespectadores mandem mensagens. O nosso QR Code está na tela com o nosso número do WhatsApp. Se você tem dúvida, manda aqui, porque a doutora vai ficar o programa inteiro com a gente para responder aí, ó, as suas dúvidas, né? E a gente segue para São José do Rio Preto com a Patrícia Andrick. Muito obrigada, Lívia. Olha, informações e orientações importantíssimas, principalmente nesse pós-folia. E falando nesse assunto, a gente vai falar aqui em Rio Preto sobre um hábito muito comum em grande parte das pessoas, o de deixar tudo para depois. E principalmente nessa época, acreditar que o ano só começa depois do carnaval. Na verdade, gente, isso tem nome, se chama procrastinação. E quem vem explicar tudinho sobre o assunto e como driblar esse costume ruim é a psicóloga Camila Lofrano. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, Patrícia. Prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada. Então, essa frase, né, deixar para depois do carnaval. É verdade? É verdade, né? É um hábito dos brasileiros, vamos deixar tudo para depois do carnaval, né? A gente ouve muito essa frase, que tem muito a ver com a procrastinação, né? E coincidente, né, o verbo da procrastinação, que vem da palavra procrastinar, significa deixar para depois. Então é literalmente isso. Isso, deixar para depois. E a frase que a gente costumou fazer aqui, né,
no Brasil, né? Só depois do carnaval, também significa deixar para depois. Né? Agora, por que você acha que a gente... tem a ver com o jeitinho brasileiro, esse negócio de ir deixando e adiando compromissos? É uma coisa cultural ou é uma coisa psicológica? Como é que a psicologia encara essa procrastinação? Então, o brasileiro tem um jeitinho próprio de deixar as coisas, né, para depois mesmo. Mas eu acho que também é do ser humano, né, esse negócio de procrastinar. Porque a gente coloca metas todo ano, quando vai começar o ano novo também, muito inalcançáveis. E isso dificulta a gente, né, a executar essas metas. Com certeza. Então, eu coloco aqui como importante a gente começar pelas pequenas metas, né? Eu vou ler uma página por dia, ao invés de, esse ano eu quero ler 10 livros, né? Eu vou começar uma atividade física prazerosa, pelo menos 2 vezes na semana, ao invés de começar todos os dias, Sim. né? Então, deixar aquilo mais palpável, né? Isso, mais palpável. Isso ajuda a gente a não desistir. É isso? Isso, exatamente. Isso ajuda a gente a criar hábitos, né? E criando hábitos, isso se torna uma atividade que já faz parte do nosso cotidiano, né? Então, eu vou começar pelas pequenas metas e isso vai me ajudar a não procrastinar. Agora, Camila, eu quero entender uma coisa, assim, em que momento é só um costume ruim e em que momento aquilo realmente está atrapalhando a rotina, aquilo está prejudicando a vida da pessoa. Tem como descobrir isso? Tem sim, né? Tem a partir do momento que isso vira doença, né? Deixar para depois, procrastinar, e isso você entra numa ansiedade grande e pode até levar a uma depressão, né? Nossa, então, gente, olha só. É um assunto seríssimo procrastinar. Olha que coisa. Mas a gente tem como identificar isso, né? Se isso está prejudicando muito o nosso dia a dia, a nossa rotina, o nosso humor, os nossos sentimentos, isso pode ser um indício de ser alguma coisa que está se tornando patológico, que a gente fala. Olha só, eu não tinha noção de que isso podia se tornar patológico. Eu achei que era assim, era uma coisa que incomodava, atrapalhava, mas que não necessariamente podia virar, né, uma doença, como você está falando. Agora, assim, tem sinais que a pessoa pode identificar? Eu deixei uma coisa para depois, eu deixei a outra, ou eu comecei e não terminei. Assim, como é que ela identifica que aquilo está passando do normal, está passando do saudável, vamos dizer assim? Eu acredito quando a gente coloca assim que tudo eu deixo para depois. Tudo, qualquer atividade, né? Não é essas pequenas metas que a gente coloca aí no início do ano, que a gente vai começar. Mas é aquelas metas diárias, até de cuidados pessoais básicos, né? A gente vai deixando de se cuidar, vai deixando de se alimentar bem e isso vai virando, né, um mau hábito. E maus hábitos podem gerar uma patologia, uma doença, né? Então, isso também é sinal, por exemplo, a pessoa que, de repente, ela deixou de ter o cuidado com ela mesma. Às vezes a gente acha que é só preguiça, né? Ou, eu tô sem tempo, eu tô com um pouquinho de preguiça. Mas isso pode ser um sintoma de procrastinação, então? De procrastinação, que é um sintoma de deixar, né, de se cuidar e deixando de me cuidar todos os dias, nos hábitos mais básicos de vida, né? Isso pode estar gerando uma ansiedade, uma tristeza, que pode ser, né, indício de uma depressão ali. Né? Então já é um caso para procurar ajuda mesmo. Pra procurar ajuda. Agora, no seu consultório, Camila, você recebe muita reclamação desse tipo? Ou pessoas que não sabem o que está acontecendo, né? Ela não entende que ela está nesse círculo aí, né? Nesse ciclo vicioso, mas que só com a ajuda da terapia que ela vai entender e vai começar a resolver esse problema? Acredito que a ajuda da terapia, né? Isso com certeza é muito importante. E a pessoa porque ela vai se o autoconhecimento e a partir daí começar a mudar os seus hábitos, né? Primeiro se auto-reconhece e depois você muda, né? Sem reconhecer você também não muda hábito. Né? Então... Se você não reconhece que aquilo é um problema.
E às vezes também não adianta a pessoa te falar, porque eu acho que isso acontece muito no trabalho também, né? De você, de repente, depois eu faço, mas quando você percebe, você já está perdendo uma meta, você está perdendo um prazo, e aí, assim, de repente você pode se prejudicar seriamente por causa desse hábito ruim. Nesse momento, não adianta mais alguém falar, olha, acho que você não está agindo de forma correta, ou você está deixando tudo para depois. Nesse momento, já é hora de procurar ajuda profissional. Exatamente, porque ele já está se prejudicando, já está tendo prejuízos na vida, né? Porque perdeu o prazo de entrega de um trabalho, de um projeto, e aí você, né, teve alguma punição por isso, acredito eu, né? E aí isso começa a gerar uma ansiedade, porque se eu tive uma punição, isso me prejudicou. Então eu fico ansioso e aí você vai nesse ciclo, né? E fica nesse ciclo e não consegue sair. Entendi. Né? A pessoa não consegue sair. Agora, assim, além de conseguir pensar em metas mais atingíveis, né, mais palpáveis, tem alguma outra dica que você pode dar para as pessoas que estão se reconhecendo nessa entrevista e falar assim, nossa, eu acho que, olha, eu faço isso aí mesmo, porque eu tô sempre deixando uma coisinha para depois. Tem alguma dica profissional para a pessoa se libertar e não cair na questão patológica? Tem sim. Eu acho que identificar, né, aquilo que o que você está deixando para depois, né? Se isso é algo colocado como uma meta ou se isso é algo que você precisa fazer. Como um né? trabalho, como por exemplo, um trabalho, estudo. Né? Um estudo, né? Um cuidado próprio da saúde, de alimentação. Então, primeiro é identificar. E depois, se você vê isso, que isso está prejudicando a sua vida, né? A alimentação nos prejudica também, Com né? certeza. Então, é mudar os hábitos mesmo, né? Procurar ajuda de um profissional, ou uma nutricionista, procurar ajuda da psicologia, que eu acho que talvez a pessoa... Né? Isso, é fundamental e talvez a pessoa possa começar por aí, né? E fazer alguma atividade física. Então, procurar sempre prevenir antes, né, de causar um problema maior. Como toda doença, assim como a Lívia falou ali com a infectologista dela, gente, a prevenção é o melhor remédio em todos os casos, né? Não só quando você se põe em risco, quando também você não se conhece, você não usa o autoconhecimento para perceber que você está falhando em algumas questões. Então fica aí a dica para quem está nos assistindo, tanto na parte de saúde quanto na parte psicológica. Identificou, tá sempre deixando uma coisinha ou outra para depois, tá perdendo prazer, né, Camila? Eu acho que isso também é importante a gente falar, porque o fato de você deixar de fazer alguma coisa é porque você não tem prazer em fazer aquela coisa. Então, assim, eu não estou atingindo as minhas metas no trabalho. Será que aquele trabalho está me causando não só retorno financeiro, como um retorno satisfatório, né? Uma felicidade ali? O estudo, eu estou fazendo um curso, eu não sei direito se eu continuo, se eu não continuo. Aquilo está realmente me trazendo benefício de prazer? Eu estou realmente interessada em terminar aquele curso ou eu comecei por algum outro motivo? Exatamente. Eu acho que a Patrícia trouxe algo muito importante. O prazer nos ajuda a manter bons hábitos também e a manter a rotina de trabalho, a rotina de exercício físico, a rotina de estudos. Então, é identificar se eu estou gostando mesmo daquilo, se aquilo está dentro do meu projeto de vida, né? Porque a gente se baseia muito no projeto de vida de outras pessoas. Então, aí a gente volta um pouquinho para o autoconhecimento, né? Eu gosto mesmo desse trabalho ou estou nesse trabalho porque eu preciso, né? Perguntinhas importantes para se fazer, hein, gente? Principalmente aproveitando que estamos aí no começo do ano. Camila, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo entender um pouquinho mais e descobrir que dá para o ano começar, sim, antes do carnaval, né? Sim, com certeza. Sempre procurar a ajuda de um profissional, né? Identifique os sintomas e procure a ajuda de um profissional. É muito importante, né? Muito obrigada mesmo, Camila. Foi um prazer ter você aqui. E agora vamos lá para Araçatuba com a Ana Paris. Segue daí, Ana. Obrigada, Paty. Realmente, falarmos desse assunto nos motiva, né? Nesse período pós-carnaval. Então, que dicas valiosas para a gente realmente começar o ano. Para quem não começou ainda, viu, minha gente? Porque é sim para começarmos antes do carnaval.
E nesse assunto, já que passamos o carnaval, entramos na quaresma, que é um período de 40 dias que começa hoje, na quarta-feira de cinzas, e vai até a Semana Santa, preparando os fiéis para a celebração da Páscoa. Esse número 40, ele não é por acaso não, viu? Ele aparece diversas vezes na Bíblia, como símbolo de preparação e transformação. Jesus passou 40 dias no deserto, Moisés permaneceu 40 dias no Monte Sinai, e o povo de Israel caminhou por 40 anos até a Terra Prometida. Mas afinal, o que a quaresma significa para nós nos dias de hoje? Para essa resposta, nós convidamos nosso querido Padre Orivaldo e eu tenho um carinho em recebê-lo aqui no nosso estúdio. Padre, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Fique à vontade. Que carinho recebê-lo aqui. Sabemos que hoje é um dia muito movimentado para a Igreja Católica. O padre tirou um tempinho ali entre as celebrações para estar vindo aqui no estúdio e falarmos desse assunto. Padre, o que realmente significa a quaresma? Muito bom dia. Muito bom dia a você, Ana Paris, a todos aqueles que estão nos acompanhando. Que momento, que oportunidade é essa de falar desse tempo tão favorável, né? O tempo da quaresma é esse tempo de purificação para nós, né? De olhar para dentro do próprio coração, é um tempo de conversão. E é interessante também que já desde o segundo século depois de Cristo já se celebrou-se, começou a dar essa devida atenção, recuperando sobretudo isso que você assim introduziu tão bem com o significado da quaresma na Bíblia, né? Para nós ali está a fonte através da qual nós encontramos o sentido da quaresma, né? Eu me recordo assim, Ana, no caminho vindo para cá, lembrando o livro do Gênesis, quando há o dilúvio, são 40 dias e 40 noites para a renovação da terra. Na Itália, é tão interessante esse período que os pais caminham pela Via Ápia, que é a mais antiga da Itália, que liga a Itália à França. E os pais vão com as crianças no caminho, com esse inverno rigoroso que se encontra lá nesse período. As árvores já não estão mais com as suas folhas, os galhos estão quebradiços. E os filhos perguntam aos pais: pai, por que nós... quem foi o malvado que fez isso com as árvores, que as matou? E o pai explica: não, filho, elas não estão mortas. O inverno rigoroso não permite a seiva para manter os galhos com as folhas na árvore. Então elas precisam deixar as folhas para conseguir atravessar o inverno e chegar ao tempo que é depois de 40 dias, o tempo da Páscoa, quando eles vão voltar com as crianças. Elas ficarão assim estupefatas de ver, admiradas de ver aquelas árvores que pareciam mortas florindo também. Então, se até a quaresma ela incide diretamente no coração humano, a natureza também demonstra a necessidade dessa renovação. Portanto, então, quaresma é esse tempo favorável, esse tempo de renovação, esse tempo de conversão. Ela precede a Páscoa, que é a nossa principal festa cristã, católica, né? Então é um tempo de preparação. Quaresma significa 40, então são 40 dias que nós nos colocamos, eu chamo assim, Ana, eu digo de um retiro espiritual. Todos nós, católicos, nos colocamos num retiro espiritual, olhando para dentro do coração. E um diferencial no Brasil, que a quaresma ela está junto à campanha da fraternidade, que esse ano é fraternidade e moradia. Como é que nós podemos, assim, viver numa situação em que as pessoas não têm uma casa para habitar, uma casa para morar? A casa é o nosso refúgio. Então, a campanha da fraternidade, por meio da CNBB, nos propõe uma reflexão, uma moradia digna para todos, num tempo em que nós olhamos para o nosso próprio coração, que significa o tempo da quaresma. E é um tempo, esse tempo de reflexão, esse tempo de nos colocarmos, né, refletir sobre nossa vida, o nosso papel na sociedade, quem somos, o que buscamos, quais são os nossos objetivos de vida, onde podemos melhorar. E tudo isso, né, padre, vem aí em uma dinâmica que a mídia produz, que a mídia nos coloca a vivenciarmos. Hoje as redes sociais, elas nos trazem muita informação, mas também, como todas as trends, vamos dizer assim, muita gente se coloca lá, 40 dias sem comer chocolate, 40 dias sem tomar refrigerante, 40 dias sem bebida alcoólica. Tudo isso é válido, né, padre? Porque é sim em busca, né, colocando em uma meta, se desafiando a testar. Mas vale fazer tudo isso e não mudar internamente, padre? Então é necessário a mudança interior, aquela mudança mesmo do coração, né? E essas práticas interessantes, assim, Ana, que provocam
coloca em nós a quaresma são os chamados os 3 exercícios quaresmais, né? O primeiro é a oração, intensificar esse contato com o Senhor, voltar olhar para Cristo, né? O texto sagrado diz hoje na liturgia, na primeira leitura, rasgai o coração e não as vestes, ou seja, abrir o coração para que Jesus possa entrar, né? Depois, além da oração, o segundo exercício é o jejum, que é essa privação de um alimento. Eu acho muito válido, assim, e assim você deixa aquilo que te faz tanto prazer e aquilo que seria um prazer seu, você faz em doação ao outro. Então essa é a proposta, né? Que já está relacionada à caridade, que é o terceiro exercício da quaresma, a caridade, né? O outro, interessante, Ana, que a gente não consegue se olhar a nós mesmos se não tivermos um espelho, mas a gente só enxerga o outro. A ideia é essa também, assim, que a gente olha para dentro de nós, mas não esquece de olhar para o que está diante de nós. O próximo que precisa de um auxílio, um estender das mãos. E essa dinâmica do próprio mundo, né? Ora somos nós que estendemos as mãos para os outros, ora são os outros que estendem a mão para nós também. E como é lindo a gente entender isso, colocar em prática isso na nossa vida e tornar os nossos dias muito mais leves. Porque quando a gente tem, né? Quando a gente está de mãos dadas, tudo fica muito mais leve, né? Bom, o padre vai permanecer por aqui, a gente tem muito assunto ainda. No final nós vamos ter uma bênção com o padre. Então você aí de casa, independente da sua religião, nós vamos trazer esse momento de reflexão, de realmente nos colocarmos, né, a refletir sobre a nossa existência, sobre o que a gente significa. Vou chamar minha querida amiga Lívia Peretti, que agora vai passar vontade na gente, viu? É isso mesmo, Ana. Manda um abraço aí pro padre, que interessante essa entrevista, adorei. E por aqui, gente, nós vamos falar de uma coisa gostosa, saborosa, que vocês já conhecem, é claro. Vamos falar de jopana. Para você que também vive na correria, não abre mão de praticidade, jopana, gente, é sempre a melhor opção. Hoje aqui, ó, eu tenho um risoles de presunto e queijo maravilhoso. Eu vou pedir para que eles mostrem aqui, ó, tudo que tem na minha bancada. Tem esfirra, tem risoles, tem coxinha. O Jopanas tem uma variedade de produto e funciona para você que quer um lanche rápido e prático, mas que seja bom de verdade. Os salgadinhos, eles já vêm pronto e é muito fácil. Você coloca aqui na air fryer e em alguns minutinhos já tá pronto. Então você pode estar deixando todos esses produtos do Jopana no seu freezer e fazer, ó, a alegria das suas crianças, dos amiguinhos e até mesmo dos adultos. Eu sou cliente Jopanas e uso isso até para servir de entradinha para os meus convidados que vão em casa. É muito fácil, rápido e muito gostoso. Eu vou me deliciando aqui, ó, enquanto a gente chama o nosso intervalo, mas antes eu quero mostrar para vocês que a melhor escolha é sempre ter Jopanas aí na sua geladeira. E você aproveita e já coloca o seu celular no QR Code que está aí na nossa tela e faça também o seu pedido. E depois você manda aqui, ó, uma mensagem para mim para ver se realmente você não aprovou. É impossível não se apaixonar. Jopanas, o sabor que acompanha sempre o seu ritmo. É bom demais. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos já, porque eu vou me deliciando por aqui. Até já! Horas e 36 minutos, estamos de volta com o nosso Tá dessa quarta-feira. E ó, deixa eu te falar uma coisa, viu? Você tá precisando de dinheiro rápido? Dinheiro rápido e sem burocracia, sem complicação? Às vezes, a solução pode estar aí, ó, na sua própria gaveta. Sabe aquele brinco que perdeu o par ou aquele que ficou esquecido lá no cantinho da gaveta? Aquela aliança que não faz mais sentido e você usar? A correntinha que quebrou o fecho e você nunca mandou consertar? Pois é, tudo isso pode virar dinheiro na sua mão hoje mesmo, viu? A Golderia Joias compra o seu ouro com avaliação gratuita em toda a região. É isso mesmo, você agenda, recebe o atendimento aí na sua casa com total segurança e comodidade. E o melhor, o pagamento é na hora, sem enrolação, sem burocracia, avaliação justa, transparente e aí, ó, na sua frente. Tem mais, viu? O ouro é um metal nobre que pode ser reciclado infinitas vezes, sem perder as suas propriedades. Ou seja,
Aquele ouro parado pode ganhar uma nova vida e você ganha dinheiro na hora. Então, se você está precisando de uma graninha extra, já sabe, antes de fazer um empréstimo ou passar o aperto, dá uma olhadinha na sua gaveta. A solução pode estar lá, viu? Golderia Joias, transformando seu ouro esquecido em dinheiro na hora. Fácil, rápido, sem burocracia nenhuma, viu? Minha amiga Patrícia Andrique, você viu que fácil? O nosso ouro pode transformar em Demais, e dinheiro, dá para minha amiga. aproveitar, ó. Rapidinho. E ouro nunca desvaloriza, já dizia minha mãe. Se tem uma coisa que não desvaloriza nunca, é ouro, viu? Agora, vamos falar de astrologia, Ana Paris? Porque, olha, o Sol finalmente entra no signo de Peixes e eu, como boa pisciana que sou, quero bem saber o que a movimentação dos planetas reserva pra gente. Então, bora conferir com o Na Rota dos Astros. Olá, como está você? Aproveitando aí o carnaval, pulou bastante, se divertiu, ainda vai para os bloquinhos? Como é que foi a sua folia? Eu garanto para você que eu me diverti muito esse carnaval. Foi um período de rever os amigos, estar com a família, se divertir. E eu estou aqui com essa energia para falar com você sobre um grande momento, né? Um grande movimento que nós temos agora no mês de fevereiro, que é a entrada do Sol no signo de Peixes. Nós sabemos que o Sol aí, ele atravessa, né, todo o zodíaco nos 12 meses do ano e à medida em que ele vai entrando em cada um dos signos, ele vai inaugurando uma nova temporada. Nós viemos de uma temporada de Aquário que eu já falei aqui, trouxe muita luz para os movimentos coletivos, para a necessidade de mudança social, né? Muitos debates, muitas discussões e agora a gente vai ver o que os astros, né, nos reservam para essa temporada desse signo, que é um signo tão ligado à espiritualidade, tão ligado aos sonhos, aos propósitos mais profundos, aquelas emoções, né, que nós guardamos lá e principalmente a intuição. Aliás, intuição vai ser a palavra de ordem desse período, né? Nós temos uma grande movimentação dos grandes planetas no zodíaco aí, saindo do signo de Peixes, entrando no signo de Áries. Isso também vai trazer mais leveza para os piscianos, mais tranquilidade, né? Com o seu regente, que é Netuno, entrando em Áries, você se sente mais energizado e essa já vai ser uma grande mudança em relação ao ano de 2025, onde você pode ter sentido, né, uma necessidade maior de introspecção, de se fechar ali no seu mundinho e agora com seu regente em Áries você está mais disposta, mais disposto a sair aí da caixinha, se divertir um pouco mais e fazer aquilo que é necessário para alcançar os seus objetivos no ano de 2026. Então receba aí essa energia potencializadora desse movimento pisciana para fazer acontecer em 2026 as suas ambições aí de crescimento da carreira, né? Colocar nos eixos as coisas e direcionar melhor os seus esforços. Também uma ótima notícia para o signo de Peixes é que Saturno, o planeta da responsabilidade, dos limites, né? Um planeta que traz uma energia muito assim de cobrança, também sai do seu signo esse ano e te deixa mais jovial, mais jovem, mais disposto e disposta. É preciso se atentar também porque nós temos umas movimentações que indicam que você, pisciana, pisciano, pode encontrar um grande amor agora nesse período, viu? Isso porque nós temos bons aspectos aí do planeta Vênus, que tradicionalmente na astrologia é associado ao amor, mas não só ao amor, viu? Vênus também é um planeta que traz boa sorte e ele sendo bem aspectado aí com o seu signo, traz essa energia de ganhos e de expansão.
para todos os outros signos também é um período para se conectar com a sua espiritualidade, com sua fé. Então vamos aproveitar bem essa temporada do signo de Peixes, porque olha, a nossa espiritualidade tá que tá esse mês, hein? Eu amei as previsões. Olha, oremos, hein? Levantar a mão pro céu. Os piscianos que estão me acompanhando aí vão entender, porque a gente passou por momentos difíceis, mas de acordo com as previsões do Yuri, tudo está nos conformes, tudo vai melhorar a partir de agora, viu, Ana Paris? Já está fluindo, fluidez. Deixa lá, deixa no passado. Ficou. Desafios passados. Por falar nisso, já passamos de janeiro, já passamos do carnaval e eu quero saber como é que tá a sua meta de renovar o seu lar. É momento de apostar em tendências que unem beleza, funcionalidade e conforto. Quem vai nos ajudar nessa missão é a Natália Trevisan, trazendo todas as novidades em móveis e decoração. Conta pra gente, Natália. Sou Natália Trevisan, proprietária da Trevisan Casa. A nossa loja está há mais de 20 anos no mercado. Atuo como designer de interiores aqui na loja. E a especificação dos nossos móveis de alto padrão é um traço contemporâneo, sofisticado, onde a gente leva para o nosso cliente toda a praticidade para dentro da casa, pensado a dedo nas escolhas dos nossos móveis. A grande tendência do mercado hoje são os móveis leves, soltos, aonde a gente traz muita praticidade para dentro de casa. Então a gente busca os tecidos mais frescos para nossa região, que é muito quente, e fáceis de limpar, porque assim a família pode receber os amigos e familiares sem preocupação. Então a Trevisan Casa leva todo esse conforto e esse requinte para a sua casa. Venha nos visitar, conhecer a nova tendência 2026 que já está disponível aqui no nosso showroom e tomar um cafezinho com o nosso time. Estamos te esperando. Trevisan Casa, há 30 anos transformando casas em refúgios de conforto e sofisticação. Referência nacional em móveis e piscinas de alto padrão. Minha amiga Lívia Peretti, como estamos por aí? Que assunto importante pós-carnaval, viu? É pra gente ter atenção aí redobrada. É isso mesmo, Ana. E agora a gente vai falar sobre HIV. Tô aqui com a doutora Márcia. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico de HIV, ele sempre será feito através de exames. E esses exames, eles sempre devem ser confirmados. E, doutora, como é a qualidade de vida de quem tem HIV? Uma qualidade de vida excelente. O tratamento do HIV, o diagnóstico do HIV avançou muito desde o surgimento dele lá na década de 80. E o paciente ele tem uma qualidade de vida que eu falo que é semelhante à qualidade de vida de uma pessoa que não vive com HIV. O que difere é que ele tem que tomar os medicamentos, né, todos os dias, mas a expectativa de vida dele é igual a de uma pessoa que não vive com HIV se ele fizer o acompanhamento correto, tomar os medicamentos certinho e não parar o tratamento. E a gente sabe que não tem cura, mas que tem aí a medicina a favor de quem... Isso, o HIV atualmente não existe cura para o HIV, mas existe um tratamento que traz uma qualidade de vida para o paciente muito grande. Então eu sempre falo para os pacientes que o paciente quando faz diagnóstico de HIV, a vida dele continua, os planos continuam, só depende dele fazer, né, os planos, estudar, trabalhar e viver uma vida normal. Doutora Márcia, a gente sabe que para se prevenir do HIV e também de outras doenças, né, sexualmente transmissíveis, é o uso do preservativo. Mas especificamente do HIV, existe outra forma além do preservativo? Existem outras duas profilaxias que a gente chama. A PrEP, que é a prevenção pré-exposição ao HIV, que ela vai ser indicada em pacientes que se expõem sempre ao risco ou que se relacionam sempre sem preservativo. Então, existe essa prevenção que ela vai ser tomada enquanto o paciente estiver num comportamento de risco, digamos assim. E existe a profilaxia chamada PEP, que é a profilaxia pós-exposição ao HIV, nos casos em que a pessoa teve, por exemplo, uma relação desprotegida ou um profissional de saúde que se perfurou durante o trabalho.
e ela deve ser iniciada em até 72 horas e ela tem uma duração, ela dura 28 dias. Então, por isso que é tão importante quando a pessoa tem uma exposição de risco, ela sempre procurar a orientação de um infectologista para que, se houver tempo hábil e ela se encaixar nessa profilaxia de pós-exposição ao HIV, ela inicie o quanto antes essa prevenção. Olha, doutor, eu sei que é muito falado, a gente traz aqui informação para os nossos telespectadores, mas eu acho importante também, muita gente já sabe essa resposta, mas eu acho importante a gente ressaltar como é feita a transmissão de HIV. Temos um público aí, de 3 milhões de telespectadores, estamos ao vivo para 202 municípios, então eu acho que é importante, se alguém ainda não sabe, receber essa informação nesse momento. Na verdade, Lívia, embora haja muita divulgação, como você falou, e muita informação, há muita desinformação. As pessoas, elas confundem muito a questão do risco da transmissão do HIV. Então, o HIV, ele é transmitido através de relação sexual desprotegida, compartilhamento de objetos que furam e cortam, da mãe para o filho durante a gestação, se a mãe não fizer o tratamento, tá? E também por transfusão de sangue, que hoje em dia a gente já não vê mais acontecer. Haja visto que evoluiu muito essa questão dos exames, então os bancos de sangue são muito bem equipados. Transmissão por transfusão de sangue a gente acaba não vendo mais, mas são essas as formas. Por que é importante a gente ressaltar isso? Porque muitas pessoas têm medo de abraçar, de pegar na mão, de chegar perto, de pessoas que vivem com HIV, achando que podem se infectar, e isso é um erro. Doutora, você citou aí a mãe com o filho. Vamos falar para o pessoal de casa como funciona. A pessoa tem HIV e ela quer ter filho. É possível ter filho sem infectar o bebê? É possível. As coisas, a medicina, avançou tanto, o tratamento do HIV também. Então, hoje em dia, é possível, sim, de forma natural. Se no caso for a mulher que vive com HIV e fizer o tratamento, estiver indetectável há mais de 6 meses, continuar fazendo tratamento durante a gestação, ela não transmite o HIV para o bebê e muito menos para o parceiro. E isso vale para o parceiro também, para o homem, que eles querem ter filho. Se ele estiver indetectável, fazendo o seu tratamento certinho, ele não vai transmitir o vírus para a parceira e ela vai poder ter essa gestação, gestar o nenê tranquilamente, sem transmitir o vírus, sem se infectar, numa boa. É muito bacana isso. Doutora, para a gente encerrar, a minha última pergunta, e já mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no nosso Tactá. É muito bom trazer tanta informação e esclarecer aí as dúvidas do pessoal de casa. Qual a orientação que você dá para quem está nos assistindo e ainda vai curtir mais uns dias de carnaval, apesar de hoje ser quarta de cinza, a gente sabe que agora tem a ressaca de carnaval, então tem mais uns dias de folia por aí, nos próximos finais de semana. Como curtir as festas com segurança? Preservativo, evitar a quantidade moderada, de álcool, se possível não ingerir, mas a gente sabe que se for ingerir com moderação, lembrar de água para se hidratar, boné, protetor, repelente, a dengue está aí. E lembrar também que a gente está aí vivendo uma geração saúde e que a saúde íntima, a saúde sexual faz parte da nossa saúde também. Sim. Então precisa lembrar disso e se cuidar. E sempre usar preservativo, ter consciência do que está fazendo. Muito obrigada mais uma vez. Patrícia Andrique, é com você. Dicas valiosas para o ano inteiro, não só para essa época, né? Muito obrigada, Lívia. E agora, olha, tem uma pergunta para quem está nos assistindo. Você já deixou de sorrir em foto ou ficou sem graça numa reunião, no encontro, por causa do sorriso? Pois é, agora a gente vai falar de uma coisa que vai muito além da estética. Tem a ver com confiança, autoestima e até oportunidades na vida. E para isso eu recebo a doutora Mariana Barroso, da Ortodontic. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia, Patrícia, obrigada. Prazer ter vocês aqui como nossos parceiros. E hoje vamos falar de aparelhos invisíveis, é isso? Isso mesmo, Patrícia. Os aparelhos invisíveis são plaquinhas, invisíveis, que é feita sob medida, para cada paciente, e ela serve para alinhar os dentes de uma forma discreta e confortável. Isso que eu ia perguntar, confortável. Tem muita gente que se pergunta, é um tratamento que dói, doutora? Não, não dói. É um tratamento super confortável. Ele dói assim nos primeiros dias, tem um desconforto, mas é sinal de que o tratamento está funcionando, né?
E quanto tempo dura mais ou menos um tratamento com os alinhadores invisíveis? Ele geralmente de uns 2 anos, mais ou menos, mas depende de cada caso e geralmente ele tende a ser mais rápido do que o aparelho fixo tradicional. Maravilha! Quem já usou o aparelho vai saber que isso é uma grande vantagem. Sim. Agora, em relação aos aparelhos comuns, os antigos, aqueles que aparecem, doutora, o invisível, ele tem algum benefício que não seja só o estético? Sim, tem bastante benefício e o principal é que ele é discreto, né? Ele é confortável e ele é removível, né? Então a gente pode tirar para comer e para escovar os dentes. E pra você fazer alguma coisa, se tiver alguma festa, né? Que ele apareça, pode também, doutora? Pode. Se tiver alguma festa, se quiser tirar também, não tem problema. Agora sim, uma última pergunta pra gente encerrar. Eu, por exemplo, usei aparelho, 1000 anos atrás, senti que ao longo dos anos deu uma desalinhadinha e eu sou uma boa paciente pro invisível? Perfeito. É a principal indicação do alinhador, tá? Pacientes que já usaram anteriormente e hoje precisam usar de novo, né? E não querem usar o tratamento convencional, que são umas pecinhas coladinhas metálicas. Então usa o alinhador, porque ele é discreto. Quem trabalha com a imagem, né? Importantíssimo, né? A gente tem a opção de tirar. Isso, exatamente. O ideal é fazer uma avaliação, né? E ver se você tem indicação para esse tipo de tratamento. Eu vou marcar, então. Isso mesmo, eu te aguardo. Eu tô querendo já. Doutora, muito obrigada pela participação. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu que agradeço. Você sentiu que esse pode ser o seu momento? Então procure a ortodôntica mais próxima, faça sua avaliação e descubra como é possível transformar o seu sorriso com segurança e o acompanhamento de quem realmente entende de ortodontia. Acesse o site e agende uma consulta com quem mais entende de ortodontia com a ortodôntica. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, até a próxima. Patrícia. Até a próxima. Ana Paris, voltamos com você. Muito obrigada, Paty. A gente volta daqui para falarmos da quarta-feira de cinzas. O que significa quarta-feira de cinzas? Então, hoje já tivemos uma celebração, padre, mas temos mais 2 horários. Isso mesmo. É o primeiro dia da quaresma, né? Essa abertura. E a quarta-feira de cinza é interessante, Ana, a gente recuperar a noção bíblica. No livro do Gênesis diz assim: tu és pó e ao pó retornará. Então, essa condição de finitude que nós temos, né? Nós não nascemos para viver aqui para sempre, né? E depois, a motivação que se faz ao receber as cinzas é um convite à conversão, que está nas palavras de João Batista, quando ele diz assim: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, é um grito, assim, de um clamor da conversão do coração. E lá na paróquia já tivemos às 6h30, nesta manhã, então, logo no início, né, o Santo Terço, seguido da Santa Missa. E logo mais, às 15 horas, nós teremos, na hora da Misericórdia, o Santo Terço da Divina Misericórdia, seguido da Santa Missa. Mas tem mais ainda, aqueles que não podem à tarde, à noite, às 19h30, o Santo Terço, e às 20 horas, a terceira missa. Olha, gente, eu sou suspeita, né? Bom Jesus para mim é um lugar, eu sinto ali minha casa, sou católica, você que está aí do outro lado da tela, né, que não é católico, mas que entende esse período de reflexão. Aos católicos, fica aqui o meu convite de conhecer a Bom Jesus da Lapa, se vocês ainda não conhecem, se vocês ainda não frequentam. É um local que ali acontecem milagres e eu sou prova viva disso. E eu sempre tento levar a gente para lá, porque eu falo que são encontros e quando nós estamos dispostos a isso. Então hoje é um excelente dia para você se colocar, né, a esse encontro com Deus, a esse encontro de reflexão consigo mesmo, né, padre? Isso mesmo. A Bom Jesus da Lapa fica ali nas confluências entre as ruas Tiradentes e Mato Grosso, número 416, a 50 metros da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. É isso. Bom, o padre vai ficar aqui que ele vai dar uma bênção ao final pra gente. Eu vou chamar a Lívia Peretti para que a gente já está caminhando para o nosso final aqui, para o nosso encerramento desse Tactá de quarta-feira, não é isso, Lívia? É isso, Ana. E a nossa dica aí para o pessoal que está nos assistindo é para que vocês sigam a gente, acompanhem nas redes sociais. Se você ainda não acompanha o nosso Instagram, é o @TactaSBT. Aproveita, clica aí, ó, vai lá, já tá na tela os nossos
sempre está na tela durante o nosso programa o endereço do @tactá, @patriciaandrick, @liviaperetti e @AnaParisOficial, porque a gente ama a interação de vocês e estamos sentindo falta das perguntas e dessas mensagens que vocês mandam sempre pra gente, não é isso, Patrícia Andrick? Verdade, concordo plenamente, Lívia. Estamos sentindo falta, sim, da interação com o nosso público, com quem nos assiste. Inclusive, porque amanhã tem Bateu a Fome Açaí Atacadista e eu adoro receber mensagem enquanto eu tô cozinhando ali para ver quem sabe fazer, quem não sabe fazer, quem tá acompanhando a receita, quem não tá e quem tem dicas também de novas receitas para eu testar aqui. Então, amanhã a gente se encontra a partir das 11 da manhã com Bateu a Fome Açaí Atacadista. Ana? É isso, meninas. Até amanhã. Muito obrigada pela companhia de você aí de casa. Muito obrigada por essa quarta-feira cheia de informações, entretenimento e muita alegria. E agora a gente se despede com uma bênção do Padre Orivaldo, nosso querido Padre Orivaldo, que que aceitou esse convite para falarmos de Quaresma. E agora, você é de casa, que não é católico, ainda assim, vamos nos colocar à disposição de recebermos essa bênção. Padre, muito obrigada. É com você. Obrigado, Ana Paris. Você que está nos ouvindo agora, me permita orar, rezar com você à luz do Salmo 91. Você que habita sob a proteção do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente. Diga ao Senhor, sois meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em ti. Ele te livrará do laço do caçador e da peste destruidora. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, a você nada atingirá. Pois fizestes do Senhor o seu refúgio, tomastes o Altíssimo como defensor. Praga nenhuma chegará à sua casa, porque Deus enviará os anjos para em todos os caminhos te guardarem, para que seus pés não tropecem numa pedra. Ainda que caminhem sobre cobras, víboras, leões e outras feras, eu os livrarei, diz o Senhor, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu responderei, na angústia eu estarei contigo. Hei de te livrar de todos os males e te farei ver a salvação que vem de Deus. Que o Senhor bom Jesus à sua frente, Ele te guie, ao seu lado Ele te guarde, atrás te defenda, acima te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feliz Quaresma a todos vocês.